Tem 15 pessoas participando agora, tá? Como? Tem 15 participantes, agora 16. Pode começar. Eu acho que vai chegar no 11. Tchau. Tudo certo? Tá para começar? Boa noite, gente. Certinho? Ok, beleza? Nesse momento, daí vamos estar a abertura da audiência pública com o presidente da Comissão de Finanças e Tomada de Contas. Nós vamos estar a abertura a audiência pública do primeiro quatrimestre de 2020. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a prefeita, gostaria de cumprimentar toda a sua assessoria, Vanderlei, cumprimentar a presidente da Câmara, Isolde, colegas vereadores, vereadoras, a Sabrina, que está nos assessorando, e de uma forma especial a todas as pessoas que nos assistem em seus lares. Gostaríamos de dizer assim que é uma audiência diferente essa aqui, devido à pandemia que está se abatendo sobre o nosso estado, nosso município, nosso Brasil. Nós queremos dizer que é uma audiência diferente, mas quem sabe as pessoas conseguem ficar em seus lares e assistindo da mesma forma como outras vezes também. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a prefeita, se ela queria dirigir alguma palavra antes de começar, para nós depois nos passar os trabalhos ao Vanderlei. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidente Isolde, a vice-presidente Hélio, o secretário Gerson, os demais vereadores, funcionários da Câmara, a todos que nos ouvem e nos assistem em suas casas. Também cumprimentar o nosso assessor Vanderlei, que irá conduzir, então, os trabalhos dessa noite. O objetivo da audiência pública é apresentar a todos os resultados financeiros do primeiro quadrimestre do ano de 2020. Nós todos sabemos que o momento é difícil, pela qual estamos passando, não só o nosso município, mas como toda a região, como todo o estado e o Brasil. A questão da pandemia, da estiagem, da queda de arrecadação, o próprio fechamento da JBS, enfim, tudo isso implica em novas formas de planejamento, de discernimento, de coragem, para enfrentarmos isso sem deixar que as políticas públicas sejam afetadas. Dizer também que durante esses 3 anos nós sempre procuramos manter as contas públicas em dia, e muitas vezes não é fácil, mas tentamos e estamos fazendo isso, e com certeza vamos terminar a nossa gestão cumprindo com as nossas metas fiscais. Então, já passo a palavra para o nosso assessor Vanderlei, que vai fazer a sua explanação, então, do quadrimestre. Posso, presidente Hélio? Posso, tá me ouvindo? Então tá, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, cumprimentando a prefeita e a equipe da administração, que muitas pessoas estão nos acompanhando, ao vereador Hélio e aos demais vereadores que sempre nos recebem tão bem nessa casa legislativa, aos funcionários da Câmara, já que já hoje à tarde já estavam testando e tudo, então, assim, obrigado. É um momento diferente, tá? É um momento único. A última notícia de uma pandemia, de uma situação tão grave dessas, foi a gripe espanhola de 103 anos atrás, 102 anos atrás, então é um momento diferente, um momento único, a gente não sabe direito como agir, não sabe direito como se comportar, mas essa questão das audiências públicas virtuais e das reuniões de vocês, ela veio para ficar melhor. Se a gente vê aqui, tem 22 pessoas participando, já dá bem mais do que quando a gente faz presencial, né? Mas, sem mais delongas, dizer que vamos começar a apresentação. Se vocês conseguirem ouvir, se qualquer coisa que der, vocês você pode fazer as perguntas, pode pedir a palavra depois, ou agora, ou como quiser, tá? Eu vou tentar fazer a apresentação aqui do material, tá? Também é novo para mim aqui, se vocês... Gostaria que vocês estão conseguindo ver o slide já? Vocês podem falar aí? Alô? Eu estou, Vanderlei. Tá vendo, então, audiência pública? Então tá, Tudo ok.
Então, a audiência pública do primeiro quadrimestre, ela é um dispositivo da Lei do Estado Fiscal, artigo 9º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Então, a gente vai fazer uma síntese do período de janeiro a abril, e tem algumas telas que eu separei, que eu fiz em uns comparativos, para vocês verem a situação também específica do mês de abril, quando a pandemia, digamos assim, acelerou. O orçamento do município de Arabutã para 2020 é de 23.546. A meta até o primeiro quadrimestre seria 3 quadrimestres, então 7.848, 33%. Nós ficamos 331 mil abaixo em termos de arrecadação, uma arrecadação de 7.517. Esse valor aqui não estava previsto, operação de crédito é o valor normal do orçamento. Então, dos 23.500.000, nossa estimativa talvez já está em 22 milhões. A gente sabe que nesse ano como um todo, talvez na faixa de 1.200.000 a 1.500.000 de perda de arrecadação no total. Talvez nem tanto, vamos esperar quando a economia reativar, mas por enquanto a gente está sendo um pouco pessimista, porque a gente tem que ser pessimista em termos de controle nosso, trabalhar com o pior para, se ele não se concretizar, acaba sobrando mais. Então, essa tela aqui, essa segunda tela, ela trata da receita, tá? Na primeira coluna de valores 2019 e na segunda coluna 2020. Isso aqui é o acumulado dos 4 meses, tá? Se você analisar essa dos 4 meses, você não tem um cenário tão cruel, um cenário tão ruim. Então, na grande maioria, então, nós tivemos 7.400.000 de arrecadação nos 4 meses do ano passado, como um todo, e esse ano 7.517, 110 mil a mais, 1,5%. Não seria uma variação tão ruim, considerando que a gente tem uma inflação de 4%. O que deu para se entender nesse ano aqui, e os números falaram isso, que janeiro, fevereiro e até metade de março a coisa estava muito bem, a arrecadação estava boa, o país estava crescendo. O mês de fevereiro, tendo o carnaval na última semana, vocês sabem que o carnaval, uma parte do Brasil para, e uma outra parte que o turismo fatura muito, mas só no mês de abril deu 0,3% de crescimento do produto interno bruto. Foi assim, o ano estava iniciando excepcional em termos de recuperação econômica, de crescimento. E daí veio essa pandemia mundial, que não é culpa nossa aqui também, mas ela pegou em cheio. Se você analisar nos 4 meses, o ICMS teve um acréscimo até de R$10 mil, o FPM teve um acréscimo de R$5 mil, e assim vai. Não estava assim um cenário tão bruto, mas lá no final daí a gente vai trabalhar um gráfico só do mês de abril, que daí a coisa complica bastante, tá? Então, assim, esse ano aqui é um ano bastante enganador, porque ele começou com tudo de bom e agora está numa situação bem ao contrário. Das receitas, vocês estão vendo agora, tem um gráfico das receitas correntes, receita tributária, tá tranquilo? Conseguem ver? Alô? O gráfico não, eu estou na tela ainda de... As receitas correntes, receita tributária, né? E tá bom. Isso. Aproveitei. Tá. Então, assim fica melhor para vocês? Daí eu consigo ver se eu estou falando ou não. Tá? Ok, melhorou. Tudo bem. Então, as receitas dos 7.517.000, 450 mil reais da receita tributária, que é a receita gerada pelo município, que é IPTU, o Imposto sobre Serviço e as taxas, a contribuição sobre a iluminação pública, que é a COSIP, 58.900, receita patrimonial 23.400, que é os rendimentos e aplicações financeiras, a receita de prestação de serviço 119 mil reais, que é os serviços prestados nas propriedades agrícolas, as transferências do governo do estado federal 8.070, a contribuição para o Fundeb 1.323, outras receitas correntes 89 mil reais. E as receitas de capital, que veio 29 mil reais. Dessas receitas, quase que a sua maioria, 99,5%, são para transferências correntes. Convênios até agora, nada, só da saúde. E o município de Arabutã, então, 10% da receita própria, aquela que é gerada dentro do município, e 90% que é o valor que vem de fora. Claro que aqui não tem IPTU, e a arrecadação tributária, depois a gente vai ver que ela está sofrendo um impactozinho um pouquinho diferente. Negativo agora, metade de março e abril. Aqui uma evolução da receita, eu já mostrei esse gráfico várias vezes, né? Então, em 2019, nós tivemos uma
recorde de arrecadação, 24 milhões. Teve alguns convênios que ajudaram muito nisso, teve a recuperação da folha, do INSS da folha. Esse ano nós tínhamos previsto 23 milhões e meio e estamos reprogramando para 22 milhões, porque, como eu disse, de 22 milhões e 400, 22 e 400 na previsão de hoje. Então a gente está sendo um pouco bem pé no chão, tomando algumas medidas no decorrer dos dias aí, e com um fluxo de caixa que permite a gente trabalhar num ritmo um pouco menos acelerado, mas para continuar até o fim do ano. A receita nos últimos meses, para vocês verem que ela sofre uma variação, então em dezembro é sempre a maior arrecadação do ano, e senão ela vinha na faixa de 1.900.000, 1.700.000, 1.800 e tal, e agora em abril ela veio para 1.699.000, depois a gente vai ver detalhadamente. Essa questão da receita eu vou deixar numa última tela para a gente conversar, para explicar melhor. A saúde. Gasto total na saúde, 2.078.000. SUS União, que é as transferências do SUS, R$444 mil, e os recursos próprios aplicados, 1.633.000, sendo que a gente tinha que ter gastado 1.058.000, nós estamos com 574.000 acima do limite, num percentual de 23,15%. Desses recursos do SUS, a gente gastou praticamente tudo que veio, porque o ano passado sobrou bastante, nós ainda temos uma boa sobra desses recursos do SUS. Segundo o IBGE, nós temos 4.267 habitantes, cada habitante custa por mês R$ 121,75 para o sistema de saúde da Arabutã, incluindo o hospital e todos os gastos nos 4 meses. Até aqui, ok? Se vocês viram, presidente, se tiver qualquer questionamento, qualquer coisa, eu estou na tela que eu não consigo ver. Se tiver qualquer pergunta, alguém gostaria que explicasse, que voltasse, a qualquer momento vocês podem me falar, podem interromper, pode pedir bem tranquilo, tá? Como é a primeira, a gente precisa se adaptar, mas qualquer tempo vocês podem nos interromper aí, ok? Agora estou na tela Oi. Estou na tela da educação. Pode falar, estou me chamando aí. Só para testar, então, quero que tu volte à tela anterior. Só um pouquinho. A da saúde? Isso. Essa? Isso, obrigado. Tá. Algum questionamento específico? Não, era só para nós testar, para ver se funcionava. Tá, ok, ótimo. Obrigado. Beleza. Essa tela aqui trata dos gastos com a educação nesses 4 meses. Então, a educação, como um todo, liquidou, que é a despesa que realmente foi executada, 1.864.000. Então, as transferências do MEC, entre o salário de educação, alimentação escolar, transporte escolar, convênio, R$120 mil. O município contribuiu para o Fundeb 1.323.000 e teve um retorno de 759 pelo número de alunos da rede de ensino. Então, tínhamos uma perda de 564. Para fins de cálculo constitucional, soma o que gastou de recursos próprios mais a soma do Fundeb. Então, nós tivemos um valor aplicado de 1.552.000 e mais a perda do Fundeb, tá? Então, tivemos uma sobra de 352, estamos com 30%. A educação, ela vem nesse patamar, nesse mesmo patamar de sempre, e daí o município, como Concórdia, por exemplo, que tem mais alunos do que contribui, ele tem que descontar. A Concórdia aplica 10 milhões na educação, se teve um ganho de R$500 mil, tem que desconsiderar aquilo, soma 9.500. Os municípios que têm perda por Fundeb, soma o que realmente gastou, e mais a perda do Fundeb. Para título de informação, nós temos 474 alunos na rede municipal de ensino, sendo 112 na creche, 110 na pré-escola e 252 no ensino fundamental. Nesses primeiros 4 meses, cada aluno custou R$3.932, então vai tranquilamente chegar a R$10.800 a R$11.000 aluno ano, tá? Para vocês terem uma noção do custo da rede municipal de educação. Então aqui, essa tela trata só do Fundeb mesmo. O município contribuiu para o Fundeb 1.323.000, teve um retorno de 759, com uma perda de 564. A folha de pagamento da educação, a título só de conhecimento, só a folha de educação, então nós temos 760.000 de retorno, e a folha de pagamento do pessoal de educação, 1.259.000, tá? Então o Fundeb, ele dá
torno de 60% do custo dos professores ou da folha de educação. O resto é recursos próprios. Despesa com pessoal, questão do cumprimento de limites. Então, o Poder Legislativo está hoje com 3,14%, pode chegar a 4%, e o Poder Executivo está em 46,04%, podendo chegar a 52%. A folha de pagamento está bem abaixo, só que agora, com a queda da arrecadação, ela vai sofrer um forte impacto, deve chegar próximo dos limites também. Em termos de apanhado geral, 23,15% na saúde, educação 30%, Fundeb 100% do retorno aplicado com os professores em sala de aula, e 46,04% Poder Executivo e 3,14% do Legislativo. Aqui também um comparativo de gastos, aqui já tem algumas, por exemplo, já tem R$ 771 mil de diferença de 2020 para 2019. Então foram adquiridos 2 tratores, só os 2 tratores já deu R$ 152 mil cada um, então só aqui já dá R$ 300 mil, daí já afeta a questão das despesas, né? Você pega da agricultura, R$ 178 mil a variação, sendo que o trator era 153. De modo geral, a administração baixou despesas, a educação ainda não se refletiu, porque as aulas foram até praticamente 20 de março, e daí abril teve menos transporte escolar, ainda não se refletiu, porque tem o crescimento das chamadas casinhas, né, a evolução dos níveis salariais, a progressão salarial, e o transportes rodoviários, que teve bastante custo de água, o esporte também ainda não tinha se refletido a paralisação, né, que foi março e abril, que ainda não se refletiu, agora vai baixar mais, porque teve a rescisão de funcionários, aí também pagou as férias que estavam na rescisão, a coisa acabou impactando. E se não, os outros setores, com exceção da saúde, que teve um acréscimo um pouco considerável, o restante tudo dentro da normalidade. Você pega esses 770 mil a mais que foi gasto, tira só os 2 tratores e uma parte de pavimentação que tinha conclusão de Nova Estrela, ele ficaria dentro da média. Dívidas a longo prazo, então, tem só acesso à Nova Estrela, que ainda não teve liberações, senão não tem nenhum valor a pagar a longo prazo. Os recursos. Eu vou tentar ver se eu consigo aumentar um pouco a letra aqui para vocês, que acho que está meio pequena aqui, para mim eu enxergo bem. Melhorou aí? Recursos livres. Deixa eu só ver como é que está aqui, o pessoal está acompanhando ainda, né? Os recursos livres, o município tinha, no dia 30 de abril, já descontado tudo que tinha que ser pago, 1.482.000. Desse valor, desconta a primeira parcela do 13º, o acesso à Nova Estrela e as pavimentações que restam a fazer. Daí tem as 2 parcelas extras do FPM e ajuda do governo federal para tocar o restante. Recursos vinculados à educação, 97.600. Segurança pública, que são as multas, Polícia Civil, Militar e Bombeiros, 207 mil. Recursos vinculados à assistência social, 171 mil reais. Vinculados à saúde, aqui que eu falei que ainda tinha um bom valor represado, que agora o governo federal lançou a Lei Complementar 172, que daí ela flexibiliza, a gente já está usando alguns desses recursos. E outros vínculos, 332 mil reais. Então, assim, a situação financeira do município, ela estava, de certa forma, essa sobra ou esse valor que a gente tem em caixa, então tudo que está sendo executado, ele já tem o recurso garantido, a primeira parcela, 13º, está garantida, e tem essas receitas extras. Tem uma ajuda do governo federal, que foi publicada a Lei Complementar 173, então ela vai trazer mais um valor de ajuda para a Butan. Tem essa flexibilização, essa transferência de recursos para a saúde. Então, assim, se a gente conseguir manter um ritmo que a gente vem trabalhando aqui, talvez um pouco menos, com mais um mês sem aula, sem transporte escolar, com as atividades esportivas e algumas coisas com várias restrições, a gente vai acabar economizando e a gente passa esse período mais grave, a não ser que a situação se complique muito mais, porque nessa próxima tela aqui, a gente vai ter uma noção do mês de abril. Esse quadro aqui, ele é algo assim derradeiro. O que aconteceu aqui? Você pega, por exemplo,
receita por receita para ver como foi o comportamento, tá? Isso aqui é só valores arrecadados no mês de abril. Então, nós tivemos uma perda total de R$192 mil. Só que esse 192 mil, ele é mascarado, porque a saúde teve um acréscimo de 57 mil. Esse da saúde aqui, o governo federal injetou dinheiro para você poder, as ações, e o Covid, a pandemia, então o governo federal tem feito a parte dele, tá? Nós tivemos, então, aumentou 57 na saúde e 192 de perda. Se você tirar esse da saúde aqui, a nossa perda vai para 250 mil. O ICMS, que é a nossa principal arrecadação, 188 mil a menos, tá? O Fundeb, que é propaganda dos professores, 26.200 a menos. Outras transferências, 79 mil. Transporte escolar a menos, tudo bem que não teve transporte escolar. Então, a gente aqui é que você consegue ver que o impacto que a pandemia está tendo agora aqui no mês de abril, porque no mês de março a coisa vinha parando, todo mundo produzia, as fábricas produziram e pagaram imposto em abril. Abril praticamente parou, e agora em maio também tem um mês bem preocupante em termos de arrecadação. O governo federal está tomando as medidas para ajudar os municípios e estados, embora não é dinheiro novo, é aumento do endividamento, então significa que a médio, talvez a curto ou médio prazo, volta a inflação, aumento de juros, mas tem feito a parte dele. O município de Arabutã tem algumas medidas já foram tomadas, eu não minto quando que a gente fala que o monitoramento é semanal, a prefeita ficou alguns dias em licença, mas senão ela voltou, no dia que ela voltou a gente já fez reunião, o Guim tem acompanhado, Secretaria de Obras, Educação, a gente tem feito reuniões, só que a gente não faz com muito alarde, porque são situações que têm acontecido, que a gente precisa estudar cada caso, às vezes uma despesa que, por pouco que pareça, ela pode representar lá na frente, então a gente tem tomado o máximo cuidado e também pensando nas pessoas. Tem, por exemplo, o Palmeirim demitiu os ACTs. A gente achou uma medida assim ainda talvez um pouco cedo, porque atrás de um professor temporário tem uma família que depende dele. A gente tem que tomar esse cuidado, então talvez foi reduzida as horas extras e agora vamos reduzir mais. Então, sim, a pessoa ganha, um motorista, um operador, ele ganha um salário e ele tem um complemento das horas extras porque ele trabalhou. Então, daqui a pouquinho ele vai ter que parar de receber essas horas extras para que um outro continue recebendo salário, é uma coisa normal. A gente está tentando tomar essas medidas bem pontuais e bem sem alarde. Por quê? Porque é hora do poder público repassar um pouco de confiança para a população. A nível da região, dos municípios da MAUC, os prefeitos têm se reunido bastante, têm feito todas as medidas conjuntas, isso é muito legal, a gente nota a nível de população, vocês também, que a região da MAUC tem liderança, né? Os prefeitos têm se juntado, têm tomado medidas conjuntas, tem a questão da JBS, que toda a região se solidarizou, não foi assim, fechou o primeiro se lasca, todo mundo se solidarizou com o Vonei, acaba afetando também uma parte da Arabutã que trabalha lá. As previsões para a retomada do movimento econômico, elas são bem negativas, porque a gente sempre falou numa linguagem muito direta com vocês, e hoje nós temos um presidente que não é mais um líder, é um presidente que hoje ele fala, não ecoa, hoje tudo que ele fala, tu só espera que confusão vai criar hoje. E o mercado, os empresários, quem tem dinheiro, estão com um pouco de medo de investir. A nível de perspectiva para a Arabutã e a região, ela é a mais boa possível. Por quê? Porque o mundo precisa de comida, e agora nós estamos fornecendo comida para o mundo. Agora não tem mais nenhuma restrição, ninguém veio ver se tem poluição de suínos, ninguém veio ver se é poluição de água, nada. Todo mundo quer comprar, agora não tem mais nenhuma barreira sanitária, nada. Vocês notaram, né, como que são as coisas, né? Então, a oferta e procura. Hoje o mundo precisa comer, a China não consegue produzir alimentos para o povo dele, então a nossa comida aqui, o leite, a carne, tudo que tinha restrição, que tinha que para entrar na Rússia tinha isso, para entrar na Europa tinha aquilo, agora vai que é uma beleza, né? É produzir, faz o abate, processa ele, bota no container e vai para lá, fica esperando lá no porto para comer, né? Como é engraçado isso, né? Então, a longo prazo, isso para a nossa região vai ser bom, porque os investimentos vão vir,
E o resto do estado como um todo, você tira essa região do oeste, meio oeste aqui para lá, depende muito do turismo, da madeireira. Então você pega que nem a região serrana, a região de Lages, Caçador, essa região que é muito madeireira, eles produzem madeira para fazer móveis e para exportar. O mundo parou de consumir hoje, as pessoas não estão mais investindo nesse tipo de coisa, só que realmente necessita. Você pega o litoral, é o turismo, a rede hoteleira, a rede de prestação de serviço, está tudo parado, assim, tudo devagarinho. Então, e nós aqui estamos, no sentido figurado por lá, estamos bombando. Então, para nossa região, nós temos uma perspectiva boa para 2, 3 anos. Que esse comércio que abriu, essas pessoas lá da Europa, da Ásia, que estão comendo a carne brasileira, que estão comendo o frango brasileiro, eles vão acabar gostando disso aqui e vão se acostumar, e vai ser uma venda, acredito, permanente. O problema é nesse momento aqui de crise, nesse momento de situação, e nós ainda além da pandemia temos essa estiagem, né, uma estiagem mascarada, que ela chove para produção, ela chove para pastagem, mas ela não chove para repor os reservatórios de água, né? Então é um pouco complicado, o município também tem que dar um pouco de atenção nisso. Mas de forma geral, a gente ainda não tomou nenhuma medida mais drástica. Por exemplo, Itá suspendeu contratos de alguns professores, os temporários, ou seja, eles estão contratados, mas não estão recebendo. Então, quando voltar às aulas, eles voltam a trabalhar, voltam a receber. É uma situação complicada, sabe? A gente agora não é hora de ser só uma caneta que corta. Você tem que saber que tudo que você cortar dá reflexo lá nas pessoas, né? Então, a gente tem tido essa análise. A prefeita sempre, ela é muito de olhar para esse lado aí, antes de tomar cada decisão. Então, é um momento ímpar, um momento difícil e que ninguém tem uma fórmula certa. Como vocês viram, nós temos uma reserva financeira para tocar, de certa forma. Se a coisa enfeiar, a gente fecha a torneira, mas, por enquanto, a gente dando uma segurada, vai. Contar com a colaboração de vocês, as medidas, e cada dia é uma situação nova. O Instituto Fiocruz disse que o pico na região ia ser 21, 22, 23 de maio, agora já está, os casos já estão passando 1.200, cada dia quase estão assim. Como disse o ex-ministro de Saúde Mandetta, esse vírus ele é imprevisível e não dá trégua para ninguém, né? Eu falei bastante agora, gostaria de participação de vocês, e a apresentação e as perguntas agora é com vocês aí. Então, nesse momento, abrimos para quem quiser fazer alguma pergunta para o Vanderlei, pode fazer à vontade, pode ficar à vontade, só lembrando a todos que depois, no final, vai ser fechada a ata, que vai ser terminada a ata e vai ser lida. Então, a gente quer que todas as pessoas participem bem até o final para nós aprovar a ata. Então, agora está livre para quem quiser fazer uma pergunta ao Vanderlei ou à prefeita, alguém pode fazer. A palavra é Velácio. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da audiência pública, Aurélio Lech, nosso vice-presidente da Câmara, também a presidente Isolde, colegas vereadores que acompanham esta audiência pública, ao Vanderlei, que expôs os números até agora, e a todos que participam e assistem esta audiência em suas casas. Vanderlei, eu acompanhei atentamente seus números e toda vez quando o colega faz a apresentação, eu tenho feito perguntas. Gostaria de ver contigo com relação ao índice, como está o comparativo de percentual sobre a folha de pagamento. Como isso vem se comportando desde o início até os dias de hoje. Hoje o senhor apresentou 46,04. E o senhor tem mais ou menos como comparar? Eu não tenho os números, eu sei que o senhor apresentou na planilha, desde o início da administração. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, como é que está o comparativo com relação aos índices na folha de pagamento. E também
A segunda pergunta, o senhor que trabalha na grande região, em outros municípios, como está o comparativo nosso com os demais municípios que o senhor conhece aí? Seria isso. Bom, Relácio, essa tua pergunta, sim, eu não tenho a planilha pronta aqui, que eu tenho ela salva. Tá no computador, às vezes a gente deixa de lado, mas assim, a grosso modo, o que aconteceu? 2015, 2016 foi um ano de grande recessão. O país caiu 7,3% entre 2015 e 2016. Foi um ano de grande recessão. Esse ano é para sozinho bater os 2 anos juntos, tá? Então, a folha de pagamento, ela, naquele tempo, como em 2016, ela fechou bem próximo do limite. Até se não fosse repatriação, ela iria, de certa forma, ela iria ter estourado naquela época. Claro, a culpa da recessão econômica, a receita cai e a despesa com o funcionário ela é linear. Você tem o salário dos funcionários, tem tal, ela só vai crescendo. Daí 2017, 2018, 2019, 2020, nós vimos numa crescente de arrecadação e a folha de pagamento ela veio estável, tem as progressões e não teve assim contratações exacerbadas a mais. Então, a folha veio, de certa forma, estável e o município crescendo. A Arabutan sempre fala que ele cresce. Então, a nossa folha ela chegou em 46, em virtude do crescimento, arrecadação, e a folha sendo normal. Se você me perguntar como é que vai estar o fim do ano pelas minhas projeções, ela vai chegar bem perto dos 52%. Talvez não, mas eu acredito que chegue bem perto. Por quê? Porque a receita está caindo de novo, recessões. Nós éramos para ter um período muito bom. A nível de região, eu falo com conhecimento de causa porque eu tenho a oportunidade de atuar em 3 regiões diferentes. Isso às vezes eu agradeço pela oportunidade que essas pessoas me deram de trabalhar. Então, eu atuo no município da região sul do estado, eu atuo na região serrana, em vários municípios que não fazem serviço, não tenho contrato, mas prestam serviço, e atuo nos municípios da MAL, que tem um conhecimento bem interessante em 3 regiões do estado. A nossa região sempre foi uma ilha administrativa. Nossos 14 municípios, 15 para Foredo, 16 que o Paial que pertenciam para a região, eles administram com recursos em caixa. Tá? E Arabutan é diferente, nós fizemos uma sobra. Se você me pedir a sobra era para a pandemia, não, nós sempre trabalhamos com sobra em caixa. Nunca atrasou e a nossa intenção é não atrasar. A gente sempre trabalha, a Liane, o Guinho, a equipe ali, a gente sempre tem feito discussões, tem debatido, tem apresentado, mas a gente desde o primeiro optou por uma sobra em caixa, tem sempre uma sobra em caixa. Ela veio muito bem, como uma luva agora. Nós tínhamos alguns outros investimentos previstos, mas como aconteceu essa questão da pandemia, vamos segurar para atravessar essa fase. O município de Arabutan, ele tem muito forte na agroindústria, tanto que quando que acontece uma barreira sanitária que impede de fazer uma exportação para um determinado país, a gente sente, vocês sentem, quando que o preço do leite cai, vocês sentem, mas agora a coisa está indo muito bem. Então, assim, ela é bem administrada, a Arabutan ela tem um diferencial que ela tem uma extensão territorial grande, isso eu já falei outras vezes, né, o município em si é muito extenso, então para manter as estradas é mais caro do que outros municípios. Mas a folha de pagamento ela vai acabar subindo, mas ela vinha numa baixa, assim, ela vinha numa situação de índice boa de trabalhar. Quanto menos você gasta com folha, mais será para o investimento. E de forma geral, os municípios da Malc, todos eles estão com dinheiro em caixa. Existe um município como vai ter muita dificuldade chamado Itá, porque Itá ele recebe mais de 2 milhões por ano dos recursos da barragem, então além da queda do ICMS, eles têm a usina hidrelétrica que parou de produzir energia, então não tem mais os recursos hídricos. Aqui em Piratuba, por exemplo, abril do ano passado, eu estou em Piratuba hoje para aproveitar que da minha casa a internet é muito ruim. 237 mil reais de recursos hídricos no ano passado, esse mês de abril de 2020, 0. Então, são situações que elas afetam mais do que esses municípios, ou seja, se pega Alto Bela Vista, recebe 1.800.000 até alguns anos de recursos hídricos, que é a compensação pelo que a área do lago atingia no município. E agora está 0, então esses municípios vão sofrer mais. Nós não sofremos tanto agora por não ter tanta queda assim, Blas. Ok. Obrigado pelos esclarecimentos. Também
lembrei agora, quero saudar aqui a presença do nosso jurídico, Maurício, e também a prefeita Lene e o vice-prefeito Holguim, que eu vi que mais secretários que eu vi que acessaram aí. É uma forma nova de fazer uma audiência pública e a gente também está aprendendo com isso. Então, obrigado pela participação aí. Ok? Obrigado, Velácio, pelas palavras, e continua livre para quem quiser fazer alguma pergunta ao Vanderlei ou à sua equipe, pode fazer. Algum vereador mais quer colocar alguma coisa? Mesmo qualquer outro cidadão pode entrar. Presidente, eu gostaria de contribuir. Presidente Relho. Estamos ouvindo, Maurício, ele está ouvindo também. Estão ouvindo? Vanderlei, te cumprimentar a prefeita, cumprimentar todos que estão participando da audiência. O meu questionamento além da pandemia, tem a estiagem também, né? Ela vai ter algum impacto também nessa queda da arrecadação nesse momento, ou isso vai impactar só a partir do ano que vem? Na minha opinião, o que está acontecendo? Eu vou dar a minha opinião pessoal, mas vocês já vão entender como é que funciona. Eu acho que para a nossa região, tá? Na nossa região, essa pandemia ela vai ter impacto positivo na arrecadação, tá? Não vou falar da questão de saúde, porque os casos familiares e tal, mas em termos de arrecadação, o que está acontecendo? Arabutan está produzindo mais do que vendia. Hoje você tem 3, 4, 5 investimentos de novos chiqueirões e novos aviários. Aviários não, mais chiqueirão, né? Você tem investimento. E todo o estado está caindo. E a prefeitura, com a ajuda dos bombeiros aí, o pessoal abriu fontes e cisternas e o pessoal tem conseguido manter a produção. Então, a estiagem, ela causa mais despesa no transporte de água, hora esse funcionário, manutenção do caminhão, repasse por bombeiros. Ela tem esse custo para você puxar água para as propriedades. Porque ela é uma estiagem diferente, Maurício. Ela é uma estiagem, é uma seca verde, porque para pastagem, para produção agrícola, ela está atendendo. Deu essa chuva aí, que está em cisterna, conseguiu, recuperou um pouco as fontes. E daí assim, a Arabutan vem uma produção, né, vem uma linha de produção normal. Então, o movimento econômico nosso ele já chega a 90% praticamente da agricultura. Ele continua, esse 90% continua o mesmo valor. Daí você pega toda aquela região litorânea, região sul, Criciúma, Florianópolis, Biguaçu, Joinville, e todas aquelas fábricas parando, aquela situação de que o pessoal está parando. Então, o movimento econômico deles vai cair. Só que esse reflexo a gente vai sentir em 2022. Mas para o município, em termos de arrecadação, e outra situação, para quem está vindo à Concórdia, para quem se desloca frequentemente na região, vocês vão perceber que tem bastante movimento, não é aquele movimento normal que tinha antes, lá para novembro, dezembro, que aquilo estava muito cheio. Mas hoje os comércios de Concórdia têm girado, têm atendido, a hora que voltar os atendimentos na saúde, as clínicas e tal, a nossa região ela sentiu menos. Por quê? Porque está girando dinheiro, a produção agropecuária está girando dinheiro. O problema está nos municípios que não trabalham com alimento, com agroindústria. Quem trabalha com a madeira, quem trabalha com o turismo, quem trabalha com eventos, quem trabalha no litoral, restaurantes e coisas lá, está tudo parado. E nós vamos, então, assim, a longo prazo, a médio prazo, em 2 a 3 anos, nós vamos ter um ganho de arrecadação. E na nossa região, a gente não está sentindo a crise. Assim, eu estou em Piratuba hoje. Você sabe o que é 400 funcionários sem emprego dos hotéis? Os hotéis estão todos fechados e os hotéis demitiram. Então, Piratuba, que pelo IBGE tem 3.800 habitantes, tem 400 desempregados, ou seja, 12% da população perdeu o emprego. Aí, a gente não vê isso, graças ao bom Deus, por essa situação excepcional de trabalhar com alimento. Agradeço, Vanderlei, pela resposta, e também quero agradecer a deferência do vereador Evelácio, quando ele usou a palavra há pouco. Obrigado, Evelácio. Continua
em discussão. Quem quiser fazer alguma pergunta. Presidente, Opa, presidente da Câmara, Isolde, fala. boa noite a todos, especial ao presidente da comissão, ao Vanderlei, que está apresentando, à prefeita municipal, aos colegas vereadores e os demais que estão participando, ao nosso assessor jurídico, Vanderlei, Maurício. Assim, eu nem gostaria muito de fazer pergunta, Vanderlei, até porque eu não consegui acompanhar muito bem, era meio pequeno. Depois eu só vi a forma, a gente não está muito acostumado a lidar com essas coisas. Daí eu vi a forma de como aumentar. Mas eu só gostaria de colocar que, como o nosso assessor jurídico, Maurício, colocou, a questão da estiagem, eu penso que ela vai ter um reflexo, sim. E outra coisa que me preocupa um pouco é a questão da JBS, porque ela era para ter já aberto as portas novamente para tudo normal, e está começando a me preocupar, porque quando uma conversão alimentar de um animal não é bom, isso nem reflete tanto nos cofres públicos, mas na questão do produtor ter seu lote não muito bem compensado, né? O prejuízo é do produtor, isso me preocupa. Outra questão, para quem está assistindo, eu gostaria de colocar, como o Vanderlei colocou e muito bem colocado, nós somos um município, uma região produtora, e graças a Deus, graças ao nosso agricultor, que sempre continua lutando entre suínos, aves e leite, também na própria agricultura, como foi colocado a questão da estiagem, por isso que não vai impactar tanto. Como o Vanderlei colocou, Piratuba tem tantos funcionários na questão hoteleira, sem emprego, isso é lamentável. Mas aqui, ainda bem que nós temos essa situação que ainda não atingiu a nós. Por isso que eu digo, graças ao bom Deus, né? Mas, Vanderlei, em nome da Câmara, como presidente, obrigada pela apresentação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado pelas palavras da presidente da Câmara, Isolde, e continua livre as perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta. Algum questionamento. Será que não tem mais ninguém que quer questionar? Não sei se a prefeita queria colocar alguma coisa ali, se não tem mais perguntas, para nós depois fazer a ata e finalizar. Não sei lá. Obrigada pela oportunidade, Leixo. Dizer assim, ó, que isso que o Vanderlei falou é fato, né? Nós sempre procuramos nos reunir, discutir as pautas principais para que a população não seja afetada. Então, é visto que tanto a pandemia como a estiagem, o fechamento da JBS, tudo isso preocupa, sim, o gestor público. E nós temos essa grande responsabilidade de fazer que as políticas públicas andem. Estamos com o problema da educação, que não tem aulas presenciais. Agora parou um pouco a questão da infectação do Covid-19, então eu creio que amanhã a gente vai quase que zerar, temos 27 casos e 27 curados. E também eu quero, através dessa audiência, agradecer muito o nosso produtor. Eu também moro no interior, assim como a maioria dos vereadores, e sabe a luta que é para a gente manter a propriedade, para manter o que a gente tem, para contribuir, né, para o município crescer. Eu vejo que tem muitas pessoas de coragem, né, pela lei que a gente tem ali de ajuda aos novos empreendimentos, de quantas pessoas ainda estão construindo, estão apostando no agronegócio. Então, quando o Vanderlei coloca dessas circunstâncias das outras cidades onde há o desemprego, onde há a miséria, enfim, essa semana ainda eu andei pelo município para olhar as estradas e conversar um pouco para quem encontrei nas estradas,
O nosso município é próspero, é um município de gente que trabalha, que aposta na sua produção, na sua propriedade, isso é importante. Então, quero aqui deixar esse agradecimento a todos os nossos trabalhadores, a indústria, o comércio também está bastante afetado, que ficou com esses dias fechado, então nós também temos que prestigiar o comércio local, comprar em Arabutã, fazer também que a nossa indústria e comércio retome suas atividades, e fazer um apelo para que cada um também continue fazendo aquilo que a saúde, que os bombeiros, a vigilância sanitária nos diz, de usar a máscara, sair o menos possível de casa, higienizar as mãos e todas aquelas recomendações, todos aqueles protocolos para que a gente fique mais imunizado. Creio que a nossa população atendeu o pedido, temos a polícia também que faz as suas vistorias, a vigilância sanitária. Então, fico muito grata, porque sem a população consciente, a gente não teríamos também esses dados menores, né? E vamos torcer também que a JBS retorne. Nós temos cerca de quase 80 funcionários que trabalham lá, cerca de 30 ou mais aviários também, que dependem da empresa. Juntos, a MAUC também fez uma carta para o governador e para senadores, enfim, para mais pessoas articularem conosco para que essa empresa seja aberta novamente, porque eles estão também seguindo os protocolos necessários. Então, creio que deve ser assim, juntos a gente vai vencer essa crise, com trabalho, com discernimento, com coragem, e que a gente possa, então, terminar o ano da melhor forma possível. Em termos de economia, então, nós ainda estamos vendo o que a gente pode fazer. O Vanderlei bem colocou a questão dos ACTs na educação, a gente manteve, porque também é um problema social, a demissão, e vamos ver até onde a gente consegue chegar com o que a gente está fazendo. Mas, assim dizer, vereadores e demais que nos assistem, que sempre nós temos pé no chão, nós lidamos com o dinheiro público, o dinheiro tem que reverter nas políticas públicas, e isso que a gente está fazendo. Então, agradecer a todos, agradecer ao Vanderlei pela explanação, a todos que nos assistem, que nos ouvem, e com certeza juntos nós vamos vencer essa batalha. Então, obrigada pela participação de todos. Obrigado pelas palavras da prefeita. E daí eu gostaria de voltar. O Vanderlei tem alguma coisa a colocar ainda? Senão faremos a ata e depois vai ser lida a ata e vai ser aprovado. Não, ele só agradecer de novo. Né, é sempre bom conversar, trocar aquelas palavras, mas é um momento diferente. A gente tem que respeitar as regras do convívio social, dizer que é uma satisfação. Vocês sempre atendem a gente muito bem. E vamos lá, não podemos se assustar, né? Vamos cuidar de nós, nossos queridos, nossas pessoas perto, mas não podemos se assustar, não podemos se entregar, porque é uma crise talvez a pior que a gente vai ver, mas tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Obrigado a todos que nos assistem, obrigado aí, pessoal. Também, nesse momento, eu gostaria de colocar minhas considerações finais também. Da mesma forma como outros se manifestaram, eu também tenho minha séria preocupação, como todo mundo sabe que eu sou agricultor, sou produtor de suínos e leite. Então, eu vejo assim que o momento, a tendência não é nada boa, mas eu penso assim, que em primeiro lugar, nesse momento, nós temos que pensar na vida. E depois pensar nas coisas financeiras e nas outras coisas. Porque é um momento que praticamente todas as pessoas são iguais. Tanto a rico, pobre, o idoso, o jovem, ninguém está livre de contrair uma doença. E essa doença é grave, cada um sabe. Então, nós estamos solidários também com todo o povo, com todos os municípios e todos os munícipes, e torcemos para que cada dia melhore, comece a melhorar. Porque a gente vê uma vida diferente, uma vez a gente via isso em outros estados, outros países, todo mundo andando de máscara. Hoje dá para ver que praticamente 99% das pessoas já adquiriram as máscaras e estão andando com as máscaras, usando corretamente, como outros materiais de higiene. Então, nesse momento, estou por encerrar a sessão, só que eu quero que a reunião, eu quero que todos permaneçam, que vai ser lida a ata pela Sabrina e depois vai ser aprovada. Então, a Sabrina daqui a pouco vai fazer a leitura da ata. Você vem para cá, Sabrina.
Boa noite a todos. Estão ouvindo? Boa noite. A Sabrina vai ocupar essa cadeira aqui, porque ela vai ter que fazer a leitura da ata. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos, Sabrina, pode falar. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2020, com início às 19h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro, realizou-se conforme a resolução número 03 de 2020, na Câmara de Vereadores de Arabutã, de forma virtual, a audiência pública prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a participação do Executivo Municipal, juntamente com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Eu, Sabrina Luiza Finger, servidora da Câmara Municipal, fui designada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Hélio Leix, para lavrar a presente ata. O presidente fez a abertura da reunião, cumprimentou a todos os participantes, destacando a participação da prefeita municipal, Liane Capschmidt, presidente da Câmara, Isolde Ruppeta, representantes do Poder Executivo, Legislativo Municipal e público em geral, conforme a presença registrada em vídeo. O presidente concedeu o uso da palavra à prefeita municipal, que saudou a todos e fez uma breve introdução à audiência. Em ato contínuo, o presidente convidou o assessor administrativo do município, senhor Vanderlei Piscinini, para a apresentação dos dados relativos ao primeiro quadrimestre do ano de 2020. O senhor Vanderlei Piscinini cumprimentou a todos, apresentou os dados da gestão fiscal do município e relatório do primeiro quadrimestre do ano de 2020, os quais são parte integrante desta ata, independente de transcrição. Após a apresentação, o assessor colocou-se à disposição e ficou aberto o espaço para questionamentos, aonde mesmo esclareceu algumas dúvidas dos participantes. Em seguida, a prefeita Liane Capschmidt agradeceu ao assessor Vanderlei Piscinini e fez suas colocações finais. Por fim, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Hélio Leix, fez suas colocações finais e agradeceu a participação de todos. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente audiência pública. O presidente agradeceu a participação de todos, sendo lavrada a presente ata e registrada a presença dos participantes conforme o vídeo em anexo. Então, essa foi a ata feita na noite de hoje pela Sabrina, nossa funcionária. Então, eu gostaria de pedir assim, as pessoas que estão a favor dessa ata permaneçam como está, as que são contrárias se manifestam. Não vi nenhum manifesto contrário, então está aprovado pela totalidade dos participantes. Obrigado a todos e esperamos que, se nós cometemos algum erro, que nós insentem, porque é possível que aconteça qualquer erro fazendo do jeito que nós estamos fazendo, mas esperamos fazer o melhor possível. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.